Olá, boa noite. Entrei aqui em ponto para a gente fazer mais um encontro. Esse encontro em parceria com o CAESM e com a Alessandra Lopes. Na semana passada, a Alessandra falou sobre espectro autista, deu um aulão. Eu adoro ouvir a Lê, ela sempre me ensina algo novo. E hoje vou dar sequência nessa série aí de aulas, né, de encontros, de lives. E hoje o nosso assunto é TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Né? Já lembrando, a próxima, que será em junho, dia 7 de junho, é sobre transtornos da linguagem. Né? Então, a gente preparou, a gente pensou e planejou, né, esses encontros, esses temas, sempre pensando com foco na escola, né, dos profissionais aí da educação, os agentes da educação, mas de alguma forma a gente vai também ramificando aí, de acordo com que as dúvidas forem surgindo, não é? E tem ficado gravado lá na página do CAESM também, todos os encontros, todas as lives, as aulas, e eu deixo também gravado aqui no meu Instagram. Então, quando a Ale faz, é lá na página do CAESM. Quando eu faço, fica aqui, mas a gente sempre compartilha, sempre mantém, né, nas duas páginas aí para todo mundo acessar. E os feedbacks têm sido positivos, né? Lembrando que a intenção é mesmo trazer um esclarecimento, disseminar informação científica, né, e principalmente estratégias também para esse contexto escolar, para esse universo escolar, né? Quanto mais informação a gente tem, né, melhor a gente conduz aí, né, o processo escolar. E uma coisa que tem acontecido bastante são, além, né, dos professores, coordenadores, diretores, são também mães, né, de crianças pequenas que mandam perguntas, de crianças pequenas ou de adolescentes, né, que mandam perguntas, né, ou alguma curiosidade, ou contam também algum caso, né, que tenha acontecido em casa, que já tenha vivenciado. Então é isso, né, a gente vai construindo isso tudo aqui junto. Beleza? Então passaram aí 3 minutinhos. Vou começar aqui então esse nosso bate-papo de hoje. E aí tem algumas perguntas da caixinha de pergunta que o CAESM também deixou aberta. Eu vou deixar um pouquinho para o final. Beleza? Então vamos lá. O que é o TDAH? Né? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno mental que a gente entende que é o mais comum na infância. E quais são os principais sintomas, né? Tem a desatenção, que é aquele comportamento mais distraído. Um outro sintoma comum é aquela desorganização. Também tem a hiperatividade, né? É uma fala muito comum da hiperatividade. Fulano parece que está sempre a 1000 por hora, né? Então aquela agitação motora, né, que destoa. A impulsividade, né, que é o agir sem pensar, o agir no impulso. E a baixa tolerância e a frustração, né, junto com essa impulsividade. Né? Então, como eu falei, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uma coisa importante, a gente não fala mais TDA, a gente fala TDAH. Né? Com o passar dos anos, a ciência vai evoluindo, né, e algumas coisas vão se modificando, e é importante que modifique, né? A ciência está aí para isso, para trazer sempre coisas mais atualizadas, né? E o que é marcado esse transtorno do neurodesenvolvimento? É uma disfunção no nosso cérebro, que vai passar ali a contribuir, a provocar, né, para alguns problemas de comportamento. Então tem um desequilíbrio ali, uma desregulação na dopamina. E o que é a dopamina? É um neurotransmissor que vai ser responsável pelo nosso sistema de recompensa, pelo prazer. E qual que é a área do nosso cérebro que é mais afetada? Qual é a região do nosso cérebro que é mais afetada? É essa parte mais frontal aqui, né, do cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal. E essa região é responsável pelo quê? Por funções executivas. O que é isso? Planejamento, organização, a capacidade de autocontrole, né, a capacidade de se autorregular, de se automonitorar, né, e controlar ali as suas emoções. Então, o que isso significa, né? Em resumo, pacientes com TDAH têm uma menor concentração, tem uma redução de dopamina nessa região do cérebro, que é a região do córtex pré-frontal. Quando a gente fala de escola,
né, e a gente olha lá as estatísticas, né, dos manuais de psicologia, de psiquiatria, a gente tem uma estimativa aí de que a cada 20 alunos, em média, um vai ter, né, esse diagnóstico de TDAH. Então, como eu falei, é uma estimativa, né, uma estatística, não é uma coisa exata ali, né? Com certeza, em toda a turma, né, um aluno vai ter TDAH. Não, pode ser que tenha 1, 2, 3, né, mas é uma estimativa, uma estatística. E quais são as causas do TDAH, né? O que provoca, quais são os fatores, né? A causa é multifatorial, como se fosse ali uma receita de bolo, né? Tem vários fatores que somados vão contribuir para o desenvolvimento desse transtorno, né? O fator genético é o que fica mais em evidência. Então, no TDAH, o fator genético aí varia de 70% até 80%, né? Então, é um fator aí importante. Os fatores biológicos também podem ter uma influência significativa, né? Que fatores podem ser esses? Prematuridade, né? No nascimento ali um baixo peso, né? Se durante ali a gestação houve, né, exposição e uso a tabaco ou álcool, são fatores de risco para o desenvolvimento, né, de TDAH. E no ambiente, né? No ambiente social, no ambiente familiar, o que contribui para isso? A gente não tem nenhuma evidência empírica, científica, de que um ambiente inseguro, violento, né, com pouco afeto, ele vai ser uma causa direta para o transtorno. Mas a gente tem evidências suficientes de que esse contexto mais violento, mais inseguro, mais invalidante, ele vai sim agravar, né, ele vai deixar mais intenso, mais grave os sintomas que já estavam ali pré-disponíveis, né, que já estavam ali sendo apresentados. E aí vamos pensar ali no contexto da escola, né? Em que momento que a equipe pedagógica ali mais identifica, né, a criança ali para poder fazer um encaminhamento para uma avaliação? No período escolar em que a gente mais precisa de atenção, de autocontrole, de regulação, de atenção sustentada, contínua. Que período é esse? É o período da alfabetização, não é? Que a gente acaba deixando ali um pouco a questão lúdica, né? Da parte motora, né? Do criativo, para começar ali aquele processo de alfabetizar, que é um processo, né, que exige ali uma rotina, exige ali um método, né? Então a criança de fato vai precisar exercer mais essa atenção e esse autocontrole. Então ali por volta de 5, 6 anos, as equipes pedagógicas já começam a identificar possíveis questões relacionadas a TDAH. O que é importante observar nesses sintomas que eu falei, né, anteriormente, que é da desatenção, da impulsividade, hiperatividade, desorganização. A intensidade desses sintomas, a frequência desses sintomas, é na maior parte do tempo, em alguns momentos, em todas as tarefas, são em todos os ambientes. O prejuízo significativo, que tipo de prejuízo, né, a criança começa a ter a partir desses sintomas, desses comportamentos, né? E se esse comportamento, esses sintomas aparecem em mais de um ambiente, se for só em um ambiente, né, a gente pode estar falando de outro tipo de transtorno, mas não de TDAH, né? E para esse diagnóstico, a gente tem 3 subtipos, né? A gente tem 3 formas aí de apresentação do TDAH, que é o tipo que tem um predomínio mais desatento, o segundo tipo é um predomínio mais hiperativo, impulsivo, e o terceiro domínio são os sintomas combinados, né? Os sintomas mistos ali, tanto a desatenção quanto a hiperatividade, né? Vão caminhar juntas ali. Que outras características, né, a criança, o adolescente com TDAH pode apresentar, né? Que na escola isso vai ficar bem em evidência também. Porque a escola é um grande ambiente social da criança, né? É o lugar que ela passa mais tempo. Então, por isso que, né, que todas as aulas eu tenho falado, né? Quando eu trabalho com crianças, em 95% das vezes eu faço contato com a equipe pedagógica, porque ali é um lugar muito rico, né? Pra gente colher informações, tanto comportamentais, quanto cognitivas, quanto emocionais, né? Então, características emocionais, né, de uma criança, adolescente que tem esse diagnóstico ou está em investigação. Uma imaturidade psicológica, né, uma dificuldade ali em controlar as próprias emoções,
né? Características mais cognitivas. Quais podem ser? Uma baixa habilidade para ser resolutivo, para solucionar problemas, né? Pouco senso crítico, né? Uma dificuldade em se automonitorar, em se autoavaliar, né? Em fazer uma autocrítica do seu próprio comportamento, né? E aí por isso que muitas vezes essas crianças acabam sendo inadequadas em atitudes, em falas, né? Em comentários. E isso tem a ver com comportamental, né? Se eu tenho pouca crítica para me autoavaliar, eu acabo sendo inadequado com as outras pessoas, né? Então eu acabo, né, de forma comportamental, interagindo sem sincronia, né? Então eu interrompo o outro, eu pareço não respeitar a vez, né? Eu acabo ali com o corpo muito inquieto, às vezes machucando, né, um amigo sem querer, né? Eu acabo caindo da cadeira e me machucando também, né? Então olha quantas coisas estão envolvidas nisso, né? E aí, educadores, né, professores, o que é importante observar na sala de aula? E aí quem é responsável, né, pai, mãe, responsável que eu digo, responsável legal pela criança, né? Quem é pai, mãe, né, avô, tio que cuida da criança, também é bacana prestar atenção nisso, né, nas tarefas da casa. Na sala de aula, é um aluno que costuma, né, se perder ali no longo da leitura, tá lendo um texto ali que a professora solicitou, e aí se perde, né? Onde que eu parei mesmo? Ou então esquece o que estava lendo, né? Acabou de ler um parágrafo, e aí, mas o que estava falando mesmo, aquele parágrafo? Ou até mesmo a criança passa a evitar a leitura, né? Ela, não, pode passar a vez, eu não quero ler não. Né? Então ela acaba dispensando, né, essa tarefa da leitura. Porque é uma tarefa que exige ali um esforço mental, um esforço cognitivo maior, né? Já na escrita, é um aluno que costuma distribuir mal ali no papel, né? Suas informações, né? A sua cópia. Pode ter uma caligrafia, né? Um pouco ruim, né? Então aquela letra mais embolada. E também costuma pular linhas, né? Desnecessariamente ou até mesmo páginas, né? Já na matemática, é um aluno que comete erros com frequência por uma desatenção. E é um aluno que costuma ter uma dificuldade em fixar ali um método, né? Para desenvolver todo aquele raciocínio ali matemático. E aí, por isso que é importante também a gente estar atento a esses sintomas, a esses comportamentos, para a gente diferenciar. E não trazer confundidores como dislexia, descalculia, né? Senão a gente começa aí também a colocar uma lista de transtornos para a criança, né? E na parte da organização dos materiais? É uma criança que costuma perder as coisas, então caneta, lápis, hidrocor, borracha, some toda hora. Ela esquece de fazer as tarefas, ou não lembra nem onde colocou. Sabe aquela folhinha que o professor manda para casa, dever de casa? É a criança que perde a folhinha. E aí não lembra onde colocou, aí volta para a escola com que ideia? Ih, professor, meu cachorro comeu. Né? O famoso meu dever, o cachorro comeu. Né? Ela tem uma dificuldade ali, ou não anota recados, não copia do quadro, né? Não lembra o que é para fazer de dever de casa, o que a professora pediu. E tem uma dificuldade ali em priorizar que tarefa que é mais importante. Né? Se eu tenho uma prova, um dever de casa e um trabalho, o que eu faço primeiro? O que é mais importante que eu faça? Qual é o prazo dessa entrega, né? Então, de fazer essa gestão ali dessas atividades que ela tem, né? Tanto na sala de aula, quanto as atividades para casa. Né? A Lê tá aqui, que coisa boa. A Lê tá falando aqui, ó, tinha um paciente que a mãe fazia os tojos multiplicado por 5 na lista de material. Porque no início de ano, porque ela sabia que ele ia perder. Então ela já multiplicava o material, porque ia perder caneta, lápis, borracha, hidrocor, apontador, né? As coisas vão se perdendo, é o buraco negro que vai, né? A gente nunca mais encontra essas coisas, né? Então, de fato, né, são cuidados ali que a família, são cuidados e estratégias, né, que a família vai tendo, já entendendo esse modo de funcionamento, né, dessa criança aí. Quais podem ser aí os impactos, né, para uma criança com esse diagnóstico ou nessa investigação? Pode ter um impacto no desempenho acadêmico, e aí eu vou falar muito disso porque TDAH não tem nada a ver com baixa inteligência ou baixo QI. Né? Às vezes o desempenho acadêmico é porque as tarefas, as provas, a avaliação,
ela não está adaptada para as necessidades dessa criança, né? E às vezes por uma falta de desatenção, ela comete ali descuidos, comete falhas, né? E isso não é considerado nesse universo pedagógico, né? E aí isso pode acabar gerando um maior índice aí de evasão escolar. Uma coisa que acontece muito, que eu observo muito até no consultório, é uma rejeição, né? Que aí também é um impacto, é uma rejeição entre os colegas da turma, né? Então, assim, falas como, você é muito burro, você não sabe de nada, né? Olha, você não consegue aprender, né? Rótulos, né? A criança começa a ser rotulada. E aí entra a comorbidade. Ih, mexi aqui. Entra as comorbidades, né? É uma criança que pode ficar mais ansiosa, é uma criança que pode acabar se isolando, né? Ou ter aí até mesmo quadro de depressão, né? Então, ansiedade e depressão são comorbidades muito comuns no quadro de TDAH, né? Tanto pelos sintomas ali que a pessoa já sente, né? Tanto pelo ambiente, né? Que ela convive, que acaba fortalecendo ali algumas ideias, né? De que sou incapaz, sou burro, os outros são melhores do que eu, os outros aprendem melhor do que eu, né? Ó, ali falando até a adaptação ambiental, já tive paciente que fui na escola e vi que sentava ao lado da janela que dava pro pátio. Então olha quanto estímulo externo, né, de barulho, de criança correndo, de hora do recreio, essa criança vai ter, que vai atrapalhar, né, a ela a manter o foco, a concentração, a desenvolver a tarefa aí, né? Então, quando a gente fala de desempenho acadêmico, né, estar atenta a esse estímulo externo, tanto na hora da prova quanto na hora da aula, é importante demais, né? Como que eu boto uma criança que é desatenta, né, que com o estímulo externo ela viaja na maionese, ela já não tá mais na prova, não tá mais na aula, ela já tá lá na quadra, lá no pátio, né, imaginando tudo que tá acontecendo lá e vivenciando uma coisa que não tá ali na sala de aula, né? Então, olha como é importante a gente estar atento, né, no ambiente escolar, todo esse contexto ambiental, né, para favorecer a essa criança, né, ao desempenho acadêmico dela, né, e evitar também o desenvolvimento dessas crenças de incapacidade, né, de rejeição. E aí, seguindo, vamos lá para a adolescência, né? Na adolescência, quais podem ser aí os impactos, né? Problemas afetivos, né, sociais, e também problemas vocacionais, né? Já com essas ideias de que sou inferior, sou insuficiente, sou burro, então eu não sirvo para nada, né? Então na adolescência, na hora de escolher ali a minha escolha ali profissional, vocacional, já que eu não sou bom em nada, qualquer coisa tá bom, né? Então, uma outra coisa que eu observo muito é um impacto na autoestima, né? Que tem muito a ver com essa ideia, né? De incapacidade, de inferioridade, né? Então, pessoas com TDAH, no consultório, a gente cuida muito dessa autoestima que normalmente chega muito fragilizada, principalmente quando já se é adolescente, né? Com a criança ali, a gente já consegue manejar isso e trabalhar de uma forma preventiva, para que essa autoestima não chegue aqui destruída, né? E aí, com a idade, né? A criança ele vai crescendo, vai se tornando adolescente. Esse sintoma de hiperatividade, de inquietação motora, de impulsividade, ela tem uma tendência a reduzir. Às vezes a hiperatividade ela fica mais ali, né, nos pensamentos, né, fica mais ali como uma coisa intrínseca, né, do que visível, né. Eu digo que é hiperatividade mental, né, então é aquela cabeça que não para de pensar, né, que pensa em mil coisas ao mesmo tempo. Eu digo que são várias abas do computador abertas, né. Então, na verdade, é uma atividade mental muito ativa, muito intensa, né? Mas essa hiperatividade motora, ela tem uma tendência de reduzir, de diminuir, né? Então, né, a criança hiperativa, né, ela cai da cadeira, ela sobe do sofá, né, ela tem um corpo inquieto, né? Mas já na adolescência, caminhando para a vida adulta, ela não vai ficar mais subindo na cadeira, né? Nem pulando aí de mesa em mesa. Isso vai dando uma acalmada, uma reduzida. Outras coisas que a gente tem que estar atento no meio escolar, né? Que são as comorbidades e que podem levar a erros de diagnóstico. Por exemplo, crianças e adolescentes com quadro de depressão. É claro que vai acontecer ali uma baixa no foco, uma baixa na memória. E aí a gente já olha logo para TDAH,
tá com dificuldade de concentração, é TDAH. Nem sempre vai ser, não é? Às vezes é uma situação momentânea no contexto familiar, pode ser a chegada de um irmão em casa, né, de um bebê lá em casa, pode ser uma separação dos pais, a mudança de uma escola, né, um fim aí de pandemia que eu preciso voltar para o presencial, isso me gera ali uma angústia, uma ansiedade, pode ser conflitos familiares, ou, né, mesmo ali um quadro de depressão, de ansiedade, né, que tem sintomas que a gente chama de sintomas sobrepostos, né? Então a gente precisa olhar para isso também, né? Será que toda desatenção ou toda hiperatividade é TDAH? Não, né? A gente precisa olhar primeiro para o contexto, o que está acontecendo na vida dessa criança, tanto familiar, social e escolar, né? E olhar também se não tem outras coisas ali que, né, são sintomáticas, mas não são exatamente TDAH. Na adolescência, uma coisa que eu observo muito também é se há uso de drogas e álcool, né? Né, os adolescentes começam ali a experimentar, a se interessar muitas vezes por esse universo aí do álcool, né, das drogas. E obviamente que isso vai ter uma afetação nas funções cognitivas de atenção, de memória, de raciocínio, de velocidade de processamento. E aí a gente bota tudo na conta do TDAH, né? Uma outra coisa que a gente precisa estar atento, né? A criança está na escola muito desatenta. Como é que é a rotina dela? Que horas que ela dorme? Que horas ela acorda? Como é que é o sono dela? É um sono agitado? É um sono tranquilo? Como é que é a alimentação dessa família? Né? Em que momentos que ela come? E o que ela come também, né? Que eu falo, criança de manhã, tomando guaravita, ela vai ficar agitada. Eu vejo aqui no consultório, gente. A galera às vezes chega aqui 8 horas da manhã, 9, pãozinho de queijo e guaravita. Né? As mães que estão acompanhando a live vão sentir o recado. A brincadeira, né? Recado pra ninguém, não. Mas eu vejo isso. Já é uma criança que chega aqui na consulta com uma outra agitação, né? Guaravita, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, é uma bomba ali, né? Para essa hiperatividade. Então, observar o sono, a alimentação, essa rotina, o contexto, né? De vida dessa criança também é importante antes da gente pensar aí em hipótese diagnóstica, né? Mas levantou a hipótese diagnóstica ou fechou o diagnóstico, como é que é feito esse tratamento? Sempre de forma multidisciplinar, né? Então, com psicólogo, psicopedagogo quando se faz necessário, psicomotricista, psiquiatra, neuropediatra. Alguns casos, a maioria deles, eu encaminho até para nutricionista. Por quê? A alimentação ela vai auxiliar no estabelecimento de uma rotina, ela vai auxiliar nessa questão da concentração, né? Alimentos às vezes muito calóricos, dá uma agitação ali, né? Mental e motora muito grande, né? Então, o nutricionista também é um profissional que eu gosto de inserir aí nesse tratamento multidisciplinar. E o psiquiatra ou o neuropediatra, né, vão auxiliar ali na terapia medicamentosa, né? Todo paciente com TDAH faz uso de medicamento? Né? Ritalina, Venvance, Concerta? Não. Alguns casos sim, outros casos não. Quem avalia isso não é o psicólogo, não sou eu. É o médico, né? Eu não sou habilitada para medicar ninguém. Psicólogo não prescreve água com açúcar, floral. Não, isso é proibido pelo nosso... Água com açúcar é brincadeira, né? É chá, né? Psicólogo não tem que... toma um chazinho de camomila para acalmar. Não, psicólogo não prescreve nada. Chá, floral, isso é falha ética gravíssima, né? Então é isso, falei um pouquinho aí do panorama inicial de sintomas, né? Deixa eu ver aqui meu roteiro, porque é bastante informação. Aí vamos lá, perguntas, né, que vieram na caixinha aqui. A Ana Clara perguntou dos sintomas, né? Então, sintomas eu já falei. A Suelen perguntou das principais características, eu também falei, né, das características aí comportamentais, emocionais. Diagnóstico. A Suelen perguntou, qual a idade ideal para fechar um diagnóstico? Entendendo que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que é um transtorno que a gente observa principalmente o foco, a concentração, a atenção sustentada, a partir dos 6 anos, que é a etapa ali da alfabetização, a gente já consegue fazer essa avaliação. Antes de 6 anos, se houver sintomas, o que a gente faz aqui no consultório? A gente trabalha de forma preventiva, não é? Para minimizar, né, esse risco, para minimizar esses sintomas, né?
Então, de 6 anos em diante, a gente já fecha o diagnóstico, né, caso aconteça. E qual a idade ali, talvez, limite, né, pra gente fechar um diagnóstico no tempo certo? 11, 12 anos, né, que é o início ali da adolescência. Ah, Soraya, mas tem um monte de adulto que fecha o diagnóstico de TDAH. A gente vai falar disso já já. Então, respondendo aí a Suelen, qual a idade ideal para fechar o diagnóstico? De 6 a 11 anos, de 6 a 12 anos, certo? Uma outra pergunta aqui que foi feita pela Ana Claro. Estratégias usadas em sala de aula. Excelente, eu amei essa pergunta, porque eu acho que traz aí um olhar prático, né, Tá, tem TDAH, e aí, o que eu faço agora? Né? O que a gente faz na escola? Primeira coisa, é não punir o sintoma do paciente. Então, fulano tá muito agitado. Fulano, se você não ficar calmo na cadeira, você vai perder o recreio. Fulano, se você não terminar o tempo no recreio, de cópia do seu dever ou de tarefa, você vai perder a educação física. Aquilo ali é a manifestação de um sintoma que eu não controlo, que eu não tenho autocontrole para isso, eu não consigo regular isso sozinho. E eu ainda sou punido por isso. Né? Então, o primeiro ponto é esse, não punir o sintoma do paciente. Segunda coisa de estratégia pedagógica, recompense, né, os pequenos progressos, os progressos sucessivos do seu aluno. Né? A recompensa ela não precisa ser com coisa material. Pode ser uma validação, pode ser um elogio, pode ser 5 minutos a mais de uma atividade que ele goste de fazer. Né? Quando eu falo recompensa, não é presente não, tá? Pode ser uma estrelinha que você vai desenhar na mão dele, vai botar no caderno dele, né? Então, trabalhar com esse sistema de recompensa. Uma coisa importantíssima também é fazer um plano de desenvolvimento individual, né? Um plano de desenvolvimento pedagógico para esse aluno. Por quê? Ele tem necessidades educacionais muito específicas, né? E que no laudo neuropsicológico dele vai constar isso, né? Ah, então ele tem uma necessidade mais de atenção concentrada e atenção alternada. Ok, então no plano dele de desenvolvimento, né, isso aí vai precisar ser trabalhado de uma forma mais específica. Ah, ele tem uma lacuna aqui em memória auditiva e memória visual. Ok, então no desenvolvimento pedagógico ali dele, no planejamento, isso vai ter que ser considerado. A Lia tá falando aqui, ó, essa parte é sensacional, não ficou quieto, acabou a educação física. E é justamente, né, na hora da educação física, do recreio, que essa criança pode manifestar melhor, né? Pode regular melhor, né, essa agitação motora, esse sintoma dele. Então é isso. No momento em que ele tem a oportunidade de se autorregular, né, de manifestar melhor esse sintoma para se autorregular, ele é retirado disso, né? Ele perde essa oportunidade, né? Então isso é punir um sintoma, é punir algo que não está no meu domínio, né? E que eu estou em processo de aprendizagem para poder regular isso, né? E que muitas vezes a medicação vai ser útil nisso também. Porque lembra, existe um sistema aqui dopaminérgico, né? Que é o neurotransmissor, que é a dopamina, que está alterado. Então a medicação vai auxiliar a regular essa dopamina para que eu consiga desenvolver todas essas funções aí cognitivas, né? Uma outra coisa importante de estratégia pedagógica, dá previsibilidade para esse aluno, porque é um aluno, às vezes, muito hiperativo, muito ansioso, e ele quer saber que horas que acaba essa tarefa e que horas que começa a outra. Então, dá uma agenda ali de previsibilidade do que vai acontecer no dia de hoje na sua sala de aula. Então, fulano, hoje, 1h da tarde, a gente vai entrar, vai fazer a rodinha e a gente depois vai fazer tal dever, né? A gente vai aprender, sei lá, a letra L. E depois, né, às 2h da tarde, a gente vai fazer o lanche e você vai poder ir pro pátio, brincar, se divertir. E já vai pensando aí no que você vai querer brincar hoje, viu? Quando a gente voltar do pátio, tal coisa vai acontecer, né? Então, assim, na escola ele tem uma dinâmica, passe uma noção, né, uma agenda, uma previsibilidade para esse aluno, para poder reduzir, né, essa ânsia do que horas? E já tá chegando? E já tá acabando? Né? Então, essa previsibilidade é importante. Uma outra coisa, que foi até o que a Lê falou, né? De botar o aluno sentado do lado da janela, que é virado para a quadra. Diminuir estímulos externos, né? Uma sala com uma criança com TDAH, ela deve ter o mínimo de estímulo possível, né? E deve ter apenas os elementos, né? Os objetos necessários para ele desenvolver aquela tarefa. Então, assim, não bota a criança do lado do mural muito colorido, porque ela vai viajar naquele mural, ela vai fazer uma viagem
e ela não vai fazer a tarefa que ela precisa fazer. Do lado da janela, nem pensar, né? A janela é uma janela para o mundo, né? Então, ela vai para o mundo, mas ela não vai para a sala de aula para a tarefa que ela precisa sustentar. Uma outra estratégia pedagógica, evite instruções que sejam muito longas para a criança. Seja objetivo. É para pintar? Fulano pinte. É para marcar? Marque. É para sublinhar? Sublinhe. Não fica com muita história ali, né? Rodeando. Seja objetivo na sua instrução para esse aluno. E, fundamental, peça para o seu aluno repetir a instrução que você deu para ele. Então, fulano, você precisa aqui pintar de amarelo tal figura. O que é para fazer? Você consegue dizer para mim de volta o que eu te pedi para fazer? Para fazer isso, isso, isso. Beleza, valide se ele realmente compreendeu a sua instrução, né? O seu direcionamento. Uma outra estratégia é tarefas que exigem uma atenção sustentada e contínua maior, deixa para o início da aula, não deixa para o final do dia, não. Porque no final do dia, né? Essa atividade mental aí já tá com a bateria acabando, né? A criança já tá mais cansada, né? Já passou aí talvez um tempo que ela vai sustentar essa atenção por, né, um longo período. E por último, uma estratégia aqui que eu anotei é não rotule esse aluno, né? Como demora demais, é lento demais, é demorado demais, é elevado demais, não sossega. Por quê? Eu vejo na clínica isso o tempo inteiro. E a galera da psicologia fala comigo aqui. Esses rótulos, eles ecoam. A gente carrega até para a vida adulta. E assim, são muitas histórias que a gente escuta no consultório. Eu honro muito essas histórias, né? Esses rótulos, né? Que a gente vai ouvindo enquanto criança, né? E principalmente as crianças aí com TDAH, que é o assunto de hoje. Esses rótulos, eles vão acompanhando a história dessa pessoa, né, na adolescência e vai entrando na vida adulta. E aí vai interferindo em quê? Em escolhas, em relacionamentos, em trabalho. Então, olha como isso é valioso também. Certo? Deixa eu falar aqui um pouquinho. Aqui, a Lê falando, objetividade na instrução. Eu fico para morrer quando vejo uma prova com uma questão de 8 linhas de enunciado. Nem minha memória operacional conta. Imagina de um TDAH. Não dá, gente, né? Listas enormes, instruções grandes, enunciados grandes. Não dá, a pessoa tá na terceira linha e ela já foi para outro planeta, ela já foi para outra dimensão, né? Então, objetividade, clareza, né? O que precisa ser dito de forma... Não tem aquele atrás do ônibus, do motorista do ônibus, que fica escrito assim, fale estritamente o necessário. Então é isso. Na prova da criança ali com o TDAH, escreva o estritamente necessário para ela, peça o estritamente necessário para ela, sem coisas muito longas, né, e muitos rodeios. Beleza? E aí, me contem, na vida escolar de vocês aí, adultos, das mães, das professoras que estão em sala de aula, trouxe aí alguma memória? Remeteu aí algum fato, alguma ideia, né, sobre ser chamada por desatenção, ser chamada por falta de controle emocional, por impulsividade, sensação aí de rejeição, né, de não pertencer, né? Como é que ficou isso aí na vida escolar? Dos seus alunos, como é que você observa isso? A Bianca está perguntando, e quando essa criança vai fazer vestibular? Eu não entendi muito bem a pergunta, porque o vestibular ele tem enunciados grandes, é isso? Acho que eu entendi. Então tá, essa criança foi treinada com instruções curtas. Aí quando ela chega no vestibular, as instruções são longas, é isso? Eu entendo que é isso, né? Então, aí a gente vai fazer um treino no consultório para ela identificar exatamente o que o enunciado quer. No consultório e, obviamente, na escola, né? Para ela meio que ignorar ali a parte que tá contando a historinha e ela vai focar no que precisa focar, né? A prova com questões grandes, é isso então, né? A gente vai treinar esse olhar dela, tanto no pedagógico quanto na clínica, para ela estar atenta, né? Ela eliminar ali o restante das informações, porque na vida de fato é assim, né? Eu vou precisar focar no que eu preciso focar. Então, deixa eu primeiro ler a questão,
né? Para ver o que a questão pede e se de fato eu preciso ler o enunciado. De forma objetiva, acho que a melhor resposta é essa, né? O que a questão pede? Deixa eu ler primeiro a pergunta da questão. A questão pede para eu fazer essa soma aqui, para eu fazer essa equação. Então eu não preciso talvez ler o texto que está contando da guerra de não sei o quê, que quando o navio chegou em tal lugar. E aí a pergunta é, qual é a velocidade do navio? Para eu saber a velocidade do navio, eu não preciso saber onde que é a guerra, quantas pessoas tinham no navio e para onde o navio estava indo. Eu não preciso saber, não é? Então a gente treina esse olhar, que é o que é a capacidade crítica, né? Que eu falei lá no início, né? Certo? Tem outras perguntas aqui, que foi a Ariadne que mandou. Ela falou sobre dificuldades no diagnóstico tardio, que eu entendo que já é na vida adulta, e o excesso de diagnóstico. De fato, um diagnóstico tardio, ele é um grande complicador, né? E no consultório, eu pego... peraí, a Lê tá falando aqui, ó. No Enem, as pessoas têm direito a atendimento especial. Não lembro quais são os direitos de cabeça, mas tem. Eu também não sei quais são. Se TDAH tem direito a fazer prova separada da turma ali, né? Como é na escola. Eu não sei especificamente sobre isso, não. Eu sei que pessoas com necessidades especiais, né? Surdos, mudos, têm prova adaptada especial para TDAH, eu não sei dizer. Mas supondo que não tenha, né? A gente vai ter que fazer um treinamento aí de capacidade de análise e de crítica, né? Para ele identificar a pergunta. Se tiver um atendimento especial, melhor ainda, né? Aí o MEC vai estar de parabéns, porque vai estar sendo bem inclusivo, né? Perfeito. Aí voltando lá para a caixinha de pergunta, né? Que a Ariadne pontuou, dificuldades no diagnóstico tardio. Quando a gente fala de diagnóstico tardio, a gente está falando da vida adulta, né? O nosso foco aqui da live é sobre a neuropsicologia nas escolas, né? Mas vou pontuar isso brevemente, aí vocês dizem aí se vale a pena, né, em algum outro momento, eu, a Lê, né, junto com o Caesme, a gente falar também desse diagnóstico tardio na vida adulta, né? Mas vamos pensar o seguinte. A Bia Santos e a Cláudia também perguntaram sobre TDAH na vida adulta, né? Então eu vou juntar as 3 perguntas, porque acho que fala do mesmo assunto, né? Que é TDAH na vida adulta. Né? Dificuldade no diagnóstico tardio, como é que o TDAH afeta os adultos? Foram perguntas nesse sentido. Né? Então, um TDAH não tratado no tempo certo. O que pode acarretar aí de problemas na vida adulta? Eu vou ser bem sucinta para a gente não perder o foco aqui. Dificuldades em cumprir tarefas às vezes simples, né? Como pagar contas, compromissos, reuniões, dar recados importantes. Uma dificuldade em fazer a gestão do próprio tempo, né? Então eu tenho que trabalhar, preciso ir ao mercado, preciso buscar as crianças na escola e, sei lá, fazer o almoço, né? Como é que eu administro esse tempo? Eu começo a fazer uma coisa e não termino, né? Eu falo, é muita iniciativa e pouca acabativa, né? Então inicia muitas coisas, mas não termina, deixa muitas coisas pela metade, né? Não concluídas, né? É uma dificuldade com a rotina doméstica, né? Porque tem que lavar roupa, fazer compra, tirar a roupa do varal e fazer o almoço, lavar a louça, arrumar a cama e botar a filha para a escola. Então, né? Bem provável aí que tenha uma dificuldade com essa rotina doméstica. Coisas que eu vejo muito com pacientes adultos. Problemas na vida financeira e na vida afetiva. Né? Na semana passada eu estava até conversando com uma amiga sobre isso. Ela falou, nossa, Soraya, eu tenho uma prima que posso falar, caso que, porque não é paciente meu, né? É a prima da amiga. Nossa, eu tenho uma prima que é casada e ela tá praticamente se separando porque meu marido tem diagnóstico de TDAH e a vida afetiva, financeira deles, né? Os compromissos de casa estão bem comprometidos, né? Então é isso, e aí costumam ser adultos que procrastinam, que deixam para depois, né? E lembra lá do sistema dopaminérgico, da dopamina, sistema de recompensa, de prazer? Né? Olha como isso vai influenciar, né? Então sim, terapia, precisa passar pela avaliação do psiquiatra. Beleza? Mas o que, ó, respondi todas as caixinhas de pergunta. Tem uma aqui também, da Ariadne.
que a gente faz com excesso de diagnóstico, né? Essa galera toda mesmo tem TDAH ou tá tendo aí um excesso de diagnóstico? Coisas que a gente precisa observar, eu falei um pouquinho disso, né? Essa criança tem ali uma hipótese diagnóstica de TDAH, ou tá acontecendo ali estressores no ambiente, aumento de cortisol. Se eu aumento cortisol, sim, eu vou ter uma redução de concentração, de foco, de motivação para a aprendizagem. Se eu tenho uma alteração no sono, sono é regulador de humor, né? É um reparador das funções cognitivas. Então, se eu tenho um sono desregulado, certamente eu vou ter funções cognitivas também comprometidas. É uma criança ali que está demonstrando preocupações excessivas, uma coisa que eu estou observando demais no consultório. Adolescentes e crianças com uma preocupação excessiva com o 10, né? Nota 10. Se for 9,9, entra num grande sofrimento, não é? Então, assim, já vou para a próxima prova com a ideia de que não vou conseguir. E aí, o que essa criança faz? O que essa adolescente faz? Vira a página da prova, vira a página para cá e não consegue concluir a tarefa. É por TDAH ou é por uma ansiedade, uma preocupação excessiva, né, com o desempenho, né, com a validação, com o reconhecimento? Né? Então, assim, eu observo isso até de crianças mais novas, de 10, 9, 11 anos, né? Na adolescência, então, nem se fala. Né? Então, esse excesso de diagnóstico, talvez, né, a gente tem mais ferramentas hoje para poder avaliar sintomas, né, e mais ferramentas para tratar também. Então, eu acho que tem mais diagnósticos porque a gente está mais preparado e mais com mais suporte, né, científico e técnico para poder avaliar isso tudo, mas também tem confundidores, né? Por exemplo, quando o paciente chega aqui no consultório, né, criança ou adolescente, com medicação e quadro, né, de depressão e ansiedade, e tem uma hipótese ali de TDAH, eu não avalio, porque a medicação pode ser né, a medicação para depressão, ela vai causar ali algum tipo de alteração, e o próprio quadro de depressão também, né? Então eu não avalio. Primeiro a gente vai tratar a depressão, a ansiedade, daqui a 6 meses, 8 meses, 9 meses, né, que começa a fazer o desmame, aí a gente vai pensar nesse quadro de TDAH, né? E a questão da hiperatividade, né? Ai, fulano é muito agitado, tem TDAH. Não, fulano é agitado porque ele é criança, né? Porque ele brinca, porque ele pula, porque, né, a criança é um corpo em movimento. Então, o que é uma agitação natural da infância e necessária? Criança precisa de movimento, precisa de recreio, precisa de pausa, precisa de diversão. Né? Ou a gente está botando tudo na caixinha ali da hiperatividade? Porque a gente não sabe lidar com esse movimento. Então é melhor que eu dê um nome, um diagnóstico, do que eu sente com a criança para brincar. Não é? E sentar para brincar, né? Adulto, cansado, chegando no trabalho, sem paciência, né? Então eu digo, eu até, né, às vezes falo isso para os pais que eu atendo as famílias aqui, né? Fulano é muito agitado, adolescente é muito problemático, e a gente que é adulto não, né? A gente é o fenômeno maravilhoso da plenitude, né? Então, assim, quem que, né, de fato ali é problemática a adolescência ou não? Um adolescente que quer ser visto, ouvido e não tá tendo esse tempo. É a criança que é muito agitada ou é um corpo infantil que requer e demanda desse movimento, desse brincar, desse sentar, desse correr? Não é? Então, a Ariadne realmente tem né, razão nessa pergunta aí, né? Há um excesso de diagnóstico? Eu acho que há um excesso de falta de paciência, muitas vezes, né? Para lidar com a infância, com a adolescência e com todas as questões que envolvem esse universo, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Eu e a Lê, cada 15 dias, esclarecendo, trazendo para essa reflexão. E hoje eu trouxe aí algumas estratégias também para esse universo escolar. E aí dá um ok aí, né? Nos comentários, se vale a pena falar sobre TDAH na vida adulta. A gente não botou isso no planejamento, porque as lives são de neuropsicologia para a escola, né? Para esse mundo, para esse universo escolar, para esse mundo acadêmico, né? Da escolarização. Mas se for um tema legal, a gente pode planejar, né, Ale? A Ale adora também essas pautas aí, esses temas da neuropsicologia. Então acho que ela vai ficar animada para isso também. A gente pode pensar junta. E aí, ó, acho que é isso, né?
Acho que eu falei tudo que estava aqui no meu roteiro, no meu planejamento. Acho que as perguntas foram bem legais também. Bianca, vou ficar te devendo, né? Se existe aí uma prova do Enem, né, adaptada para pessoas com TDAH. Eu sei que para surdos e mudos, né, existe sim essa adaptação, mas para TDAH, vou te falar que eu não sei, mas a gente sempre pode buscar essa informação em algum lugar, não é? Tem um site ali da Associação Brasileira, né, de Déficit de Atenção, que é a ABDA. Então, de repente, lá no site tem algum tipo de informação, ou até mesmo no site do MEC, né? Beleza? Ó, passei a beça do tempo, 46 minutos. Normalmente a gente faz 20, 30, né? Mas é um assunto que rende e o papo rendeu por aqui. Então, beleza? Então, vou encerrar por hoje. Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Então, coisa boa, tá junto. Então, a gente se vê de novo no dia 7 de junho, falando de transtornos da linguagem. Beleza? Então, ó, beijo grande, adorei esse papo. E até a próxima. Deixa eu desligar aqui agora.